Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias e como eu disse na passagem do primeiro para a segunda parte da edição do Super Notícias de hoje, recebo aqui, está aqui ao meu lado, no estúdio da Super TV, em especial para o Super Notícias, este grande nome do jornalismo aqui em Governador Valadares e no qual eu tenho a honra de poder estar conversando, Marialda Barreto, ela que é uma das grandes referências do jornalismo aqui na nossa cidade e está aqui para poder bater um papo, não só sobre o jornalismo, mas também sobre livros. Afinal de contas, ela também é escritora, já tem várias obras aí circulando aqui em Governador Valadares. Eu tenho certeza que você aí de casa sabe e conhece e sabe muito bem quem é Marialda Barreto. Marialda, primeiramente, boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Luiz Gustavo. E para a gente poder começar o nosso bate-papo, antes da gente poder começar a falar sobre jornalismo, você é autora, já escreveu vários livros. Eu queria saber de você, como surgiu esse dom pela escrita e como você se sente sendo uma escritora, jornalista e já englobando tudo. Estamos no Brasil, vivemos o Brasil, um país onde reconhecidamente nós somos um dos países que menos possui o hábito da leitura. E como que você, uma escritora, se coloca dentro desse cenário? Conta tudo pra gente. Olha, Luiz Gustavo, eu acho que eu escrevo desde a infância, Sim. né? Ser autora hoje é um sonho que eu realizo da minha infância, porque quando eu era criança, eu falava com a minha mãe assim, quando eu crescer eu vou ser escritora. Interessante. Só que aos 13 anos passava, se não me engano, tá? Posso errar alguma coisa aqui de data, mas foi mais ou menos 13 anos, a Rede Globo começou com uma série chamada Plantão de Polícia, Sim. que era uma redação de jornalistas. E era muito bacana e eu apaixonei com a série. E a partir daí eu falei, não, eu vou ser que nem esse povo daí, eu quero ser repórter. Sim. Eu amava o Valdomiro Pena, acho que era Bebel o nome da outra personagem lá. Você vê, ficou na minha memória. Sim. E o tempo passou, eu fiz faculdade, passei em jornalismo em Uberaba, mas não completei o curso porque eu resolvi casar. Meu marido estava nos Estados Unidos, voltou, meu namorado na época, Sim. né? Noivo, aí ele pediu o casamento, eu decidi ir para os Estados Unidos. Fiquei 2 anos na América e voltei. Quando eu voltei, numa brincadeira, eu liguei para o Diário Rio Doce e pedi emprego. Aí era o Irineu Rodrigues, que era o diretor lá. Ele falou, vem aqui me ver. Aí eu fui, ele gostou de mim, eu comecei a trabalhar no Diário, onde eu fiquei quase que 1 ano. Sim. Aí depois do Diário, eu fui para a TV Leste, de lá só saí em 2011. Mas fui assessora de imprensa, do Sindicato Rural, do governo Mourão. Sim. E do Laboratório Examinado. E Marialda, sobre o que você falou no início da sua explanação, que eu achei muito interessante em relação ao seu gosto pela leitura e pela escrita desde a infância. E aí, dentro desse cenário jornalístico da sua vida, como surgiu a ideia de poder escrever livros? Olha, foi meio maluco, sabe? Eu estava mexendo no YouTube. Sim. E vi um pastor coach lá, chamado Tiago Brunet. E como que eu vou dizer, assistindo ali, sim, né? Ele não estava dando uma palestra, ele estava sendo entrevistado, era uma entrevista. E aí, na entrevista, o apresentador falou para ele assim, aqui, faz um coach com quem está em casa, rapidinho aí para nós, vamos ver como é que é esse troço. Aí ele falou assim, então tá, você que está aí, responde 3 perguntas para mim. Aí eu, brincando, sim, comecei a responder. Aí eu falei assim, gente... Ele falou, olha, se você responder essas 3 perguntas, você sabe quem é você. Porque a grande questão dos coaches aí, né, é saber quem é você. Sim. Aí eu falei, gente, eu sou escritora. E lá nas perguntas que ele faz, ele fala assim, volta ao seu passado, vê o que você gostava quando você era criança. E bateu justamente com o que você acabou de falar aqui. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí, como eu tenho uma amiga que vai lá em casa direto, e ela chegou lá quase que no mesmo momento, eu falei com ela assim, descobri que eu sou escritora. Aí ela falou assim, mas você é mesmo, né? E aí ela foi e falou comigo, olha, começa agora. Aí como ela também é coach, sim,
Ela falou assim, ó, agora você sabe que você tem que fazer. Sei, ele falou, fazer as metas lá e começar. Aí no outro dia eu já estava escrevendo, você acredita nisso? Muito interessante. Não é maluco? Sim. Mas como você mesmo disse, o coach disse, a sua amiga que também é coach falou, né? Volta no passado e pense em algo que você gostava de fazer quando era criança e como você mesmo disse na sua primeira explanação, né? O gosto pela leitura e também pela escrita. E aí, para a gente poder entrar na questão da falta do hábito de leitura que existe, infelizmente, no Brasil. Você, como jornalista, porque nós sabemos que todo bom ou boa jornalista precisa ter o hábito da leitura, algo assim imprescindível para poder ter um bom resultado e um bom sucesso na profissão. Como é que você analisa isso? Sendo escritora, uma pessoa que também lê e que está inserida e que é uma jornalista, onde esse recurso, esse hábito da leitura é extremamente importante. Olha, Luiz Gustavo, há pouco tempo aí, né? Parece que o senhor Paulo Guedes falou que quem só rico que lê, não é isso? Parece que saiu aí na Receita Federal, está querendo cobrar a taxação de livros. E aí o Instituto ProLivre fez uma pesquisa em 2019, se eu não me engano, e ele falou o seguinte, que é uma mentira isso. Nessa pesquisa, prova que o brasileiro gosta de ler. Sim. Sabe? Para você ter ideia, os livros virtuais, né, os e-books, chamados e-books, eles alcançam 3% somente de quem gosta de ler. As pessoas ainda gostam do livro físico. Sim. Né? Eu, por exemplo, não deixo de poder ler o físico. Pois é. Então, primeiro, é uma mentira que só rico lê. O que falta para o brasileiro é exatamente o incentivo. Mais feiras de livros, a prefeitura, né, os governos, Sim. incentivarem isso, porque eu conheço um rapaz que faz a feira do livros no Brasil inteiro. Ele me falou que a última vez que ele veio aqui em Valadares foi a melhor cidade, foi onde ele mais vendeu, você acredita? Eu encontrei com esse cara lá em Prado, Sim. na feira do livro, e ele falou comigo assim, você é de Valadares? Eu falei, sou de Governador Valadares. Ele falou assim, menina, sua cidade lê demais. Eu vendi demais lá. Já quer eu quero voltar. E ele está pelejando para voltar. Por causa da pandemia, Sim. Que não teve condições ainda de voltar, né? Mas aí o que eu falo? Diante de uma pessoa dessa, não falta um pouco da Secretaria de Cultura de Governador Valadares Sim. e das outras prefeituras, né? De incentivar isso. Quer dizer, não precisa esperar uma pessoa vir de fora para fazer uma feira do livro, precisa. Olha o tanto de escola que tem nessa cidade. Sim. Vamos chamar os diretores, vamos fazer uma feira do livro na Praça dos Pioneiros. Para que serve aquela praça? Sim. Né? Aquele coreto lá. Para que serve? Nós temos um coreto lindo aqui no Esplanada. Por que não faz alguma coisa ali de leitura? Então, o que eu acho que falta é isso, é incentivo, porque o pessoal gosta de ler, Luiz Gustavo. Muito interessante o seu relato, porque é de alguém que lê, como eu disse, e que faz parte da questão da criação de novos livros. E justamente sobre essas suas obras, conta pra gente quantas são, quais são, conta os detalhes pra gente. Olha, eu comecei com a série, como eu te disse, do dia seguinte eu estava escrevendo, me veio o pensamento, príncipes não existem. Por que eu vou falar sobre príncipes não existem, né? Me veio esse nome. Sim. Aí eu falei assim, vou fazer uma história em cima disso. E aí comecei a escrever e começou a ficar muito grande. Aí eu falei assim, olha, como a gente já sabe que o brasileiro já tem a dificuldade. Se for muito grande ali, se for muito grosso o livro, já deixa de lado. Quer dizer, não é que... Eu não quero pegar as pessoas, assim, lógico que eu quero pegar, né, que já lê e tudo, mas eu estou mais preocupada com quem não lê. Claro. Então, o que é o meu desejo? É incentivar a leitura. Então, eu falei assim, não vou fazer esse livro muito grande, porque aí só as pessoas que realmente gostam de ler vão pegar o livro. Eu quero incentivar, então vou dividir o livro. Claro. Aí eu dividi o livro em 3 a princípio. Depois que ele passou para 4, porque na medida que eu fui escrevendo a história, são 4 mulheres. Olga, que eu já lancei, Ana, que eu estou lançando nesse mês, Sim. tá? Cecília, que eu lanço, se Deus quiser, até dezembro, e Érica, que aí vai ficar para o final do ano que vem. Essa Érica, ela entra nas 3 histórias. Sim. Por isso que ela fecha todo o enredo, sabe? Mas é uma história que fala, príncipes não existem, mas dá para ser feliz. Sim. Né? Quem aí teve uma decepção amorosa ou que sonha com o príncipe encantado, vai se encontrar nessas páginas dessa história. Aí eu fiz o 3º livro, que na verdade é a 2ª história para mim, né? Que é o Filhos da Dor e a Saudade se Eternizou Neles. Esse livro mexe comigo. Sim. Porque ele fala de Governador Valadares.
Ele é o cenário dele todo em Valadares, não, tem uma parte aqui em Valadares e outra parte na Flórida, onde eu morei. Sim. Então ele conta a história de toda essa problemática aqui nossa da migração. E por que aqui, por que Filhos da Dor? Porque Filhos da Dor, todos nós valadarenses somos, Claro. da dor da saudade, né? Todo mundo tem um parente, tem um querido dos Estados Unidos. E em cima dessa história, eu fiz a história de Álvaro e Rosa, um casal que é o clichê, né? Porque romance cor-de-rosa tem que ter clichê, né? Então, é a princesa e o plebeu. Ela muito burguesinha, porque na década de 80 a gente chamava de burguesinha, e ele o vendedor de sapatos, o Dragão Center Modas. Eu tive o cuidado no livro de pegar lojas que já existiram aqui em Valadares. Então eu peguei o Dragão Center Modas, tem o Top Top Discos, que era a loja que vendia discos e fita cassete, que a gente mandava gravar. Hoje, né, não existe mais. É algo longe. Mas é isso, então esse livro mexe comigo. E por último, eu fiz o Amar, 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 que é uma história também que se passa aqui em Governador Valadares, que também tem as mesmas características de Filhos da Dor, tem o voo livre, tem coisas da nossa cidade. Eu preocupo muito com isso, sabe, Luiz Gustavo? Reforçar as raízes aqui de Valadares. Isso, a cultura. Sim. De alguém que pegar meu livro daqui a 10 anos, fala assim, poxa, tinha isso em Valadares? Né? E como quem estiver aqui hoje vivendo, fala, olha, eu vivi essa época. Quem pegar os meus livros, que são, por enquanto, todos na década de 80, 90, então, eles vão ver isso. Vai ter aquela sensação de nostalgia, né? Isso, as músicas. Sim. Quando eu fui vender esse livro meu, Filhos da Dor, para a editora lá de São Paulo, eu falei com ela assim, Márcia, esse livro tem a sua cara. Tem a cara da Vicência, porque ele tem muito de cultura. Sim. Aí, quando ela leu, ela falou assim, manda esse livro para mim, deixa eu ver. Aí, quando ela leu, ela falou assim, Marialdo, foi como eu passeei através das músicas. As lembranças na cabeça. Isso, e olha que ela nem é de Governador Valadares. Interessante demais. Marialda, prazer foi todo meu ter essa oportunidade de bater esse papo com você, esse grande nome do jornalismo aqui em Valadares, escritora que, como você acabou mesmo de falar, já aí, realizou e já fez vários livros. Imagino que também já tem na sua cabeça algumas obras para poder fazer para o ano que vem. E, enfim, nós sabemos como é que funciona a mente de uma escritora, de um escritor. Obrigado por ter aceitado o convite. As portas estão abertas mais uma vez para você poder voltar mais vezes, para a gente poder falar sobre leitura, sobre o jornalismo, sobre literatura, enfim, com você, assunto aqui não falta. Eu que agradeço, Luiz Gustavo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Falando do meu trabalho e falando de jornalismo. Obrigado mais uma vez, Marialda. O Super Notícias vai para o seu segundo intervalo e na volta o noticiário esportivo. Não saia daí.